Boa tarde, pessoal. Estamos aqui com Juliano Freitas. Hoje nós não vamos fazer assim nada de aula, de curso. Vamos fazer tipo um happy hour, bater um papo com o Juliano, que é especialista em análise, em leitura de fluxo. Ele vai falar um pouco de estratégia operacional, usando os recursos do TRID, os recursos de Market Profile, de análise de fluxo, e vai também responder as suas perguntas. Vamos fazer um bate-papo informal com o Juliano. Juliano, vamos lá, a bola está com você aí, meu amigo. Opa, beleza. Fala pessoal, tudo bem? Então sejam bem-vindos aí a mais um webinar. E como o Paulo falou, nesse webinar vai ser um pouco diferente, a gente vai realmente ficar mais aberto a perguntas e procurar debater realmente questões aí operacionais, técnicas e estratégias e ferramentas, né, recursos que eu utilizo e que também vocês podem colocar no chat para que a gente consiga discutir e realmente ver o que é melhor, o que é pior, né? E o que cada um utiliza no seu operacional. Beleza? Sejam bem-vindos. O pessoal está colocando aí no chat. Legal. Então eu vou compartilhar minha tela. Eu vou deixar o replay de mercado rodando, tá? E aí a gente consegue realmente discutir esses assuntos de uma forma mais clara, beleza? Então, deixa eu iniciar o compartilhamento aqui. Pessoal, aí operou hoje, não operou? Como é que tá? Todo mundo operando dólar, índice, operam ações também. Todo mundo mais um dólar. Geralmente o pessoal opera mais, está operando mais o dólar, né? Hoje, o que a gente notou nos últimos dias, aí falar um pouco então de, enquanto a gente não consegue resolver aqui esse probleminha, falar um pouco do mercado aí nos últimos dias. E o que a gente notou foi uma entrada de fluxo, né, bem agressiva aí, um fluxo principalmente de investidor a longo prazo, né, estrangeiro, nos papéis aí, né, índice, carregando a bolsa aí para patamares aí nunca vistos antes, né? Vamos ver, esse ano tem muita coisa para acontecer em relação a realmente eleição, né? É um ano bem importante. Então, e a gente anotou que devido a esses movimentos dos últimos dias, o mercado já meio que está se posicionando com algumas notícias que estão para sair, né? O julgamento do Lula e tudo mais. Tá? O risco, né? Também Brasil lá embaixo e realmente o mercado está comprado em Brasil, né? Principalmente estrangeiro. Então a gente teve bons dias, né? Geralmente dias assim atípicos para essa época do ano. Dias de tendência forte, índice andando 1.500 pontos por aí, geralmente não é muito normal. Tá? E agora, nesses últimos dias, a gente notou realmente, nos últimos 2 dias, né, uma, realmente uma diminuição um pouco no volume dos negócios e uma calmaria um pouco maior aí no mercado. Né? O índice variando pouco, o dólar também com uma volatilidade um pouco menor. O índice hoje ficou uma volatilidade, eu acho, de 500 pontos, por aí, né, 600 pontos. É um mercado um pouco mais errático, né? Alguns papéis indo para um lado, outros indo para o outro. Fica mais difícil realmente pegar alguns trades mais longos, né? Mas é isso aí, a gente tem que se adaptar, né? Bom, então o que eu tenho na minha tela aqui, geralmente eu acompanho o dólar e índice, tá? Estava mais no índice nos últimos meses e agora eu tenho acompanhado os dois, tá? Então, tenho acompanhado os dois, índice e dólar agora. O dólar tem tido dias bons, tá? Tá num range, né? Bem definido. Ontem deu uma escapada aí e mas tem dado dias com reversões aí em mínimas e máximas bem
bem bons, está dando trades bons aí, dando trades até para alongar. Então, acho que nos últimos dias o dólar tem sido um ativo até um pouco melhor aí, se operado que o índice. O índice está bem parado, né, bem definido, e aí não fica tão legal, né? Ele é um ativo bem mais volátil, né? A gente termina entrando no trade para pegar um trade mais longo e no fim o mercado não anda e fica muito tempo por ali, a gente começa, né, a gente termina estopando e termina saindo do trade, daqui a pouco vai, então os papéis também, em alguns momentos bem parados, né, e daqui a pouco entra realmente um volume maior e agita um pouco mais o mercado. Falando um pouco de índice aí, eu vi que alguém colocou que opera índice e ações. Legal, tenho acompanhado alguns papéis também. Exemplo, né? Tipo os Minas, CSNA, GGBR e ações têm uma dinâmica diferente, né? O índice tem outra dinâmica, o dólar também. Então são realmente mercados diferentes. Não sei se todo mundo utiliza o VWAP, né, para operar. Eu acho que é um bom indicador aí para plotar no gráfico e deixar na coluna de notas no DOM. Tá? Tem essa opção, né, de deixar na coluna de notas e do DOM. Então, principalmente para papel, tá? Para quem está operando ações, tem dado bons trades aí a favor do fluxo, né, do dia, do saldo acumulado de agressão a favor do fluxo do dia comprador. Realmente, quando nos papéis, tá? Anda, né? Se afasta do VWAP, certo? Realmente faz uma perna aí, né? Uma volatilidade boa e retorna e faz um pullback no VWAP. Tem dado esse tipo de trade, principalmente em papéis, eu considero um trade tipo A aí, de qualidade boa, tá? Também fluxo vai mais devagar, dá tempo de observar, com certeza. Papel, né, é um fluxo mais direcional, realmente é mais lento, tem que ter mais paciência. Muitas vezes não faz o perfil de todo mundo, né? Não faz o perfil de todos de todos os traders, né? Então, o trader que gosta de algo mais rápido, mais ou vai ou não vai, né? Ou vai ou zera logo ou estopa, aí tá realmente mais fadado a ficar num ativo tipo índice, né? Mais volátil, mais rápido. E papel, esses papéis que não tem tantas portas de entrada como assim Petro, Vale, né? Que tem várias portas e série de opções bem líquidas e tem ADRs e tem bastante coisa. Tendem a ser papéis assim mais direcionais, é um fluxo mais limpo e dando bons trades, só que tem que ter realmente mais paciência, né? Tem paciência infinita, beleza, como é que é o trade né, para quem já está mais cansado, né? Então, fluxo aí dos papéis, né? Alguém falou que opera papel, é mais lento. Então, realmente é aquele fluxo a favor, né? Aquele saldo, por exemplo, saldo de agressão do dia, né? Comprador, e aí tentar fazer um trade a favor desse fluxo é o mais indicado, tá? Mais indicado. Isso vale tanto para o índice também, vale para o dólar. Então, tenho realmente tentado me posicionar nos trades. Hoje eu tenho escolhido basicamente 3 tipos de trades, a 4 que eu faço, e não tenho entrado em diversos tipos de trades e diversas oportunidades que não são oportunidades boas. Tá? Uma hora dá certo, uma hora dá certo. Tá aparecendo o Paulo aí, eu não sei porquê, tá travado na tela dele aí, não sai da tela dele. Não sei o que houve aí. Pô, tô tomando uma surra aqui, cara. A minha janela tá selecionada, né? No teu Hangout aí, né? Acho que isso que é estranho. Tá como se tu estivesse compartilhando a tua tela. Bom, eu tô vendo tua tela aqui, ó, não tô, vejo lá. Bom.
De vez em quando tem acontece isso, né? Fazer o quê? Bom, então continuando aí. Só enquanto fica aí nesse que a gente não consegue ajeitar aqui, deixem as perguntas aí, tá no chat. Vamos conversando porque o áudio tá rolando, então a gente vai batendo um papo aí, tá? Senão a gente vai ficar perdendo tempo aí com isso e a gente vai acabar não conversando, né? Isso aí. Bom, então é bom como eu estava falando, então tô realmente fazendo algumas estratégias mais definidas. Geralmente para quem opera fluxo termina tendo um problema de operar muito, né? E entrar em diversos trades, tá? Isso tem um impacto muito grande em termos de custos operacionais. Não sei se todo mundo já percebeu isso também, e que vale mais a pena, muitas vezes, realmente pegar um trade de melhor qualidade, definir algumas estratégias que realmente são boas, né, alguns cenários aí do mercado que realmente são bons, e operar somente esses cenários, tá? Então, vai ter uma economia muito grande em termos de custos operacionais aí, principalmente para quem opera papel, custo bolsa, né, é bem caro, e também o mercado futuro também, tá? Então, muitas vezes o pessoal opera muito, faz muito trade, e quando fica para trás, o dia que fica para trás, né, para recuperar, termina recuperando também com muito trade, e aí chega lá no, no final do dia, tá até no 0 a 0, só que girou não sei quantos contratos, tá? Então termina ficando lá menos 200, talvez menos R$ 250, menos 300 só de custo, né? Então, não é para precisar, tudo bem, mas vamos lá. Só de custo. Então, é isso que eu tenho feito, tá? Ter selecionado alguns trades aí melhores, beleza? Algumas novidades aí que foram incorporadas na plataforma, que realmente é uma funcionalidade muito legal, é poder ver os outros dias, né, dias passados aí do Volume Profile, tá? Então, isso é bem importante, bem interessante, porque a gente consegue definir realmente regiões, né, de suportes e resistências de acordo com o volume, né? Então, se vocês notarem aí, eu acho que vocês vão conseguir ver mesmo na tela aí do Paulo, tá? Deixa eu ver se está aparecendo direito aqui. Isso, mesmo na tela do Paulo você consegue notar, então, nos últimos dias, né, o seu dólar, tá? Tô rolando um replay, hoje não tem o dia de hoje ainda, tá? Então, vocês notem que está bem definido uma área na qual o mercado vem trabalhando aí durante dias, tá? Durante 3, 4 dias já. Então, esses pontos realmente são os melhores, tá? Essas regiões, né? Não são pontos bem definidos, mas são regiões, ok? Então, essas regiões consideram realmente regiões onde a gente pode realmente realizar nossos trades aí, uns trades de maior qualidade, tá? Então, esse é um exemplo do dólar, né? Beleza? Utilizo o Volume Profile para marcar os pontos de suporte e resistência, geralmente, tá? Níveis na qual houve rejeição do mercado, né? Na qual teve pouca negociação. Então, o que a gente vê durante o dia, né? O mercado abre, tá? E procura, né? Uma região, tá? De negociação, né? Uma região na qual compradores e vendedores estão aceitando negociar, né? E considera aquela região como um preço justo aí para fazer os seus negócios, tá? Então, geralmente acontece isso.
não tendo um driver mais forte e uma entrada de um fluxo mais direcional, investidor mais a longo prazo, o mercado tende a realmente trabalhar em regiões, né? Principalmente mercado futuro aí, tá? Ações é um pouco diferente, já é um pouco mais um mercado mais de tendência, né? Mas então, não tendo realmente um driver aí para o mercado, uma notícia muito relevante ou realmente um fluxo aí de investidor mais a longo prazo, fluxo estrangeiro entrando no mercado, o mercado tende a realmente consolidar, distribuir através de uma faixa de preço que a gente pode utilizar dessa informação de volume para fazer nossos trades em outros dias, tá? Em dias futuros. Claro que o passado não representa, né, o que vai acontecer no futuro, isso a gente nunca sabe, mas é uma informação importante, beleza? Então, para quem não está utilizando ainda o volume no gráfico, sei que muita gente gosta de operar, né, análise técnica e tal, então é uma ferramenta bem legal para ser incorporada aí nos gráficos, tá? Vai ficar. Também aplicava swing de ativos. Sim. Isso está dizendo da ferramenta de volume. Geralmente a gente vê num prazo menor, né? Quando a gente está olhando aqui o volume e olhando, por exemplo, no gráfico de 5 minutos, a gente vê realmente uma região, né? Na qual o mercado fica trabalhando, tá? Isso a gente pode ver também até para fazer. Alguém falou de uma operação mais a longo prazo e é interessante também analisar isso, tá? Analisem tipo 1, 2, 3 dias e analisem uma região realmente de volume que o mercado está, né? Realmente permanece naquela região durante alguns dias e aí se posiciona para entrar comprado ou vendido no rompimento dessa região e buscando até realmente um trade mais longo aí de dias, né? Fazer operação de swing trade e tudo mais. Então é bem válido. E o fluxo também é uma informação importante, tá? Até para operações mais longas. Né? Beleza? Então é isso aí. Queria comentar sobre essa funcionalidade que agora foi incorporada e que é bem interessante. Ok? Bom, falar mais de algumas coisas aqui. O pessoal faz mais. Agora deixar uma pergunta aí para vocês. O pessoal faz mais scalping ou procura trades um pouco mais longos? Aí? Deixar essa pergunta para vocês responderem. A gente pode debater algumas coisas também. Exposto de valores ou de negócio. É o número de contratos, tá? O número de contratos negociados em cada nível de preço. Tá? Vamos clicar aqui em cima do volume, né? Exibir o volume por preço, todos os negócios. Aqui, dados a plotar, tá? Então põe em volume, tá? Eu utilizo o volume, é o volume realmente de contratos, de ações negociadas. Não de negócio e não de saldo. Tem a opção de colocar de saldo, tá? Saldo, a gente consegue ter uma visualização do seguinte: níveis de entrada de fluxo mais agressiva. Também é válido utilizar? Eu não utilizo, tá? Porque são, claro, várias ferramentas que a gente tem à disposição, né? Mas a gente consegue visualizar através do volume e do saldo, que é o saldo de agressão, né? Compra menos venda, algumas regiões bem importantes de entrada de fluxo agressiva e algumas regiões de absorção de lotes também. Por exemplo, né, no 36, 5,5 aqui, um saldo bem negativo, indicando realmente uma absorção de lotes nesses níveis aqui. Isso eu nem visualizei mais, né, um zoom maior. Eu vou colocar um zoom maior aqui para ver, né? Então, a gente consegue notar realmente que teve bastante venda ali, né? E realmente o mercado não se deslocou e depois teve uma entrada de fluxo de compra
ao contrário, um fluxo mais agressivo de compra. Então, a gente consegue visualizar isso, tá? Eu basicamente não utilizo o saldo, ok? Mas para quem vai utilizar também é um recurso, só tem que se adaptar, né? Tem que se adaptar. Vai ver níveis assim de suporte e resistência através, né, de entrada de fluxo, através de níveis de absorção, ou entrada de fluxo agressivo, tá, que realmente conseguiram interromper o movimento do preço através do volume profile e o saldo, né? Então também dá para utilizar dessa forma. Okay? A gente está vendo aqui no replay até, né? Teve um rompimento com fluxo agressivo, e aí tem essa coluna, essa barra, né, bem azul, tá, indicando um saldo de compra maior, que é normal, né, de um pullback, o preço vou retornar um pouco, e vendedores começaram a adicionar lote no book, absorver esses lotes, tá, e a continuação do movimento com um fluxo agressivo a favor. Então, basicamente é esse movimento aqui, absorção nesses níveis e fluxo agressivo para um novo rompimento. Essa é a dinâmica de movimentação do preço de uma tendência momentânea, tá? Não digo que é um mercado em tendência, tá? Nesse cenário agora. Deixa eu acompanhar aqui as perguntas. Vamos lá. Tá, a boleta embaixo do livro do ontem. Como ocultar ela no TRID? Comum Pro. Bom, falar um pouco falando sobre um pouco de trades mais longos e um tipo de gráfico que eu não sei se vocês utilizam, tá? Mas é um gráfico um pouco diferente. Mas é um gráfico que eu acho legal, principalmente para quem quer alongar os trades. Tá? Agressor, que é um gráfico que ele vai trocar o candle de acordo com o saldo de agressão. Tá? Então, se eu deixar no dólar aqui 500, ele vai mostrar isso aqui. Né? Ele fica um gráfico mais limpo. Né? Vocês vão notar que aqui embaixo, sempre o saldo, né, vai permanecer na faixa próximo dos 500. Tá? Então, que é o critério que é definido através desse gráfico para ele mudar. Né? Então, eu estou utilizando esse tipo de gráfico no dólar e no índice também para conseguir alongar mais os trades. Qual o critério que eu utilizo para realmente entrar e sair do trade? Né? É de acordo com um gráfico talvez de ticks, ou pode ser um gráfico de minutos, isso é preferência de cada um. Né? Mas entrar quando realmente tem uma entrada de fluxo bem agressiva e relevante. Aqui nesse gráfico de saldo a gente não consegue notar isso porque o saldo vai ser sempre 500, né? Mas a gente consegue notar, por exemplo, num gráfico de ticks, vou colocar aqui 500T. Vocês vão conseguir notar realmente daí esse evento mais relevante, né? Que foi isso aqui, ó. Tá passando de comprador, um saldo de 1.295 para um fluxo bem vendedor, para baixo do VWAP, rompendo mínima, e aí realmente tem essa entrada, tá? Pode pendurar, pode pagar mal. Estratégia que eu faço para entrar no trade, né? Se eu vou pagar mal, eu reduzo meu lote, tá? E penduro o restante do lote um pouco mais para cima para tentar melhorar meu preço de entrada. Okay? Então, se eu não consigo vender num preço que eu acho adequado, mas eu quero entrar no trade, eu diminuo meu lote, eu aguento um stop maior e deixo o mercado desenrolar mais. E aí eu acompanho através desse tipo de gráfico de saldo de agressão, o que realmente continua o saldo negativo, tá? Enquanto continuar o saldo negativo, eu não saio do trade. Tá? Então eu vou carregando meu stop, né? Carregando meu stop, tá? Para algumas regiões, sempre tentando deixar uma distância adequada para não sair antes, né? Mas o critério de saída realmente é a reversão desse fluxo, tá? Para fluxo comprador, e aí realmente passando de alguma região eu saio do trade. Isso tem me dado
uma taxa de acerto menor um pouco, né, do que o scalping, mas esses trades mais longos têm compensado muito em termos de performance, tá, em termos de resultados. Então, muitas vezes a gente entra num trade, experimenta o mercado, estopa, né, aquele trade que não vai e tal, mas quando a gente realmente pega uma entrada de fluxo bem agressiva e entra a favor, e a gente consegue carregar realmente uma posição, né, sei que no dólar hoje está difícil, né, com uma volatilidade, aqui tá 2 pontos porque não tá rolando no mercado, mas geralmente uma volatilidade, sei lá, de 15, 20 pontos no dia, tá? É difícil realmente pegar um trade metade disso, né? Mas se pegar um trade aí de 6 pontos, tá? Já é um trade bem legal, né? Então tenho utilizado esse tipo de gráfico de saldo de agressão para carregar o meu trade. O critério de entrada é um pouco diferente, não é exclusivamente nesse tipo de gráfico, utilizo o gráfico de mais de ticks para realmente ver como a gente está vendo aqui, né? Menos 1.755, e aí vira para compra, por exemplo, e fazer uma compra e conseguir carregar esse trade até realmente onde der, né? Realizo a parcial com metade do lote ou um pouco menos, que aí me dá um pouco mais de conforto também. Então, para conseguir alongar, tá? E opero o que? Opero menor, tá? Opero menor. Eu acho que isso é um fator importante. Outro dia eu estava vendo até um, um vídeo no YouTube, um webinar aí de um trader de fora do país, e que realmente ele fala assim, né? Opere pequeno, tá? E isso tem total sentido, porque você está tirando a parte emocional e está deixando a parte lógica no trade, né? Quando você começa a realmente aumentar muito o seu lote, tá? Ou entra com um lote realmente desproporcional, tá? Você termina zerando o trade antes, você termina não alongando o trade como tem que alongar, né? Trade bom, você sai cedo, termina tomando um stop maior. Então, muitas coisas, devido ao fator emocional, acontecem quando você aumenta muito o lote. Tá? Então, estou procurando realmente fazer esse tipo de estratégia, alongar um pouco mais o trade e trabalhar com lote menor. Né? Muitas vezes, que eu me dei conta, né? Eu acho que muitos já se deram conta também disso, que você faz o mesmo financeiro, tá? Trabalhando com lote menor e de uma forma mais tranquila, do que trabalhando com lote maior. Então, às vezes eu vejo algumas pessoas procurando meta, né, sei lá, fazendo médio no cheio, comprando 5, 5, 5, 5, fica posicionado com 20 do cheio, 25 do cheio, e aí quando vai para pegar meio ponto, um ponto. Né? Muitas vezes vai funcionar, o dia que não funcionar vai tomar um stop mais longo, vai avacalhar com vários dias. E aí termina pegando meio ponto, um ponto, pega um ponto de novo e para o dia, porque, claro, está com lote maior, meio ponto, um ponto é o suficiente, é um financeiro bom, fez ali R$ 750, não sei, R$ 1.000, e aí para. Mas para fazer isso, será que precisa realmente ficar trabalhando com 25 lotes do cheio na boleta, 20 do cheio? Não precisa, né? Então, se expor dessa forma, eu acho que não é o mais adequado. Tá? Então, eu acho que o melhor é realmente estar mais tranquilo para operar, né, conseguir realmente respirar fundo e conseguir observar o mercado de forma bem tranquila, e se tiver que alongar, alonga. Tá? Meio ponto, um ponto no contra. Não entendi. Explique aí. Isso aí, claro, cada trader tem sua, né? Escolhe o seu estilo operacional, e sei que muitos gostam de fazer scalping, né? Mas falando agora um pouco da minha história, eu só fazia scalping e eu mudei o meu operacional para fazer hoje operações de day trade. Tá? Algumas operações eu faço de scalping, que são operações realmente que é um stop que eu considero por tempo, né? Aquele trade que não anda, né? Que tu compra e não vai, tá? Não vai, não anda, e aí não termino realmente tentando sair no scalping mesmo, tá? Sendo com meio ponto, um ponto, e para mim tá suficiente, é como se fosse um stop técnico, tá?
não foi o trade que eu imaginei, não rolou, então eu saí. Tá? Mas tento fazer... Ô Paulo, deixa tua tela aí que tá funcionando, tá meio no improviso, mas tá funcionando. Beleza. Muito preço médio contra. O que a gente fala muito a nomenclatura, né, de fazer o preço médio para entrar no trade, né, fazer o scale in, né. Então é comprar numa região, que nem a gente viu aqui, por exemplo, tá olhando o dólar agora, né? Vem saldo bem agressivo de venda, tem pouco volume para baixo do 6,5 e saldo de compra, fluxo de compra agressivo, né? Então pendurar 5 lotes na compra, por exemplo, tá? No 49, tá? E pendurar um pouco mais para baixo, isso é fazer o scale in. Eu vou entrar nessa região, tá? E vou, por exemplo, estopar para baixo dessa região aqui. Então eu estou tentando me posicionar, né, de uma forma numa região, tá? Dentro dessa região aqui que eu já vi, tal. E aí definir, pô, stop é para baixo, aqui teve uma entrada de fluxo bem agressiva aqui no 47, tá? Então definir uma região, definir meu stop e definir a região que eu quero entrar comprado e tentar deixar o meu preço médio adequado. Beleza? Então isso é fazer o preço médio para entrar, né, fazer o scale in. O problema tem que saber trabalhar com isso. Não dá para realmente entrar no trade, por exemplo, virar para fluxo de venda muito agressivo e bater até o 6,5, tá? Com fluxo e não estopar mais o trade, tá? E aí continuar comprando, né? Ah, mas não vai mais, não vai mais. Como é que é, duvidar do mercado nunca é legal, tá? Pelo menos as vezes que eu duvidei, eu me dei mal, né? Como é que é, daqui não passa, daqui não vai, tá? E assim vai, né? Então é isso aí. E, bom. Juliano, Fale. como é que você vê essa parte de desequilíbrio de mercado? Pode falar um pouco sobre isso, não? Do imbalance, Sim. Beleza. O desequilíbrio entre as agressões, né? Do fluxo mesmo, né? Então é assim, isso. Eu utilizo basicamente o gráfico de footprint, tá? Que mostra as agressões dentro dos candles, e utilizo bastante informação dessas colunas de baixo aqui, que são as informações de mercado, que mostra o saldo de agressão, tá? Então, o que eu procuro, o cenário, né, realmente que eu procuro enxergar no mercado, que eu procuro me posicionar. É tipo esse cenário que a gente está vendo agora, tá? Uma entrada de fluxo, a gente vê um desequilíbrio de volume através do gráfico aqui com... Deixa eu só complementar. Olha como é importante fazer a parcial, tá? Quando eu fiz a parcial, eu posso posicionar aí. Meu trade já está para frente, tô com fluxo a favor, tá? Ó, eu posso arrastar, né? E ir levando esse trade, tá? E aí, ó, eu levo aqui, leva nesse gráfico, por exemplo, de saldo de agressão, define realmente uma estratégia para conseguir alongar. Aqui a VWAP é um ponto que tende a ficar aí brigado, dar uma parada, né? Mas já sabe, se voltar, o trade já está ganho, tá? Já está na mão aí, né? Então, eu trabalho muito com parcial e poucos trades eu faço sem parcial, tá? Geralmente eu faço parcial, algumas vezes eu faço com a metade do lote, outras vezes eu faço com um pouco menos da metade do lote, né? E depois eu posso até explicar por que isso aí. Bom, então como o Paulo falou, assim, ó, o que a gente quer ver nesse tipo de gráfico e em termos de fluxo? A gente quer ver realmente um lado mais agressivo, tá? Qual o lado que está mais agressivo? E eu utilizo dessas informações para me posicionar a favor desse lado, ok? Então, procuro sempre me posicionar do lado que está sendo mais agressivo e visualizo isso através do gráfico de footprint e do desequilíbrio, né? Do volume imbalance aqui, do desequilíbrio entre as agressões. Então, no gráfico a gente vê no lado direito, né, as agressões de compra e do lado esquerdo as agressões de venda, tá? Aqui está definido em termos de parâmetro nesse gráfico um fator de desequilíbrio de 140%, ou seja, tem que ter 40% a mais do que, né, em comparado com agressão de venda ou de compra, um lado ou outro, para ele pintar de azul, né, ou vermelho, ok? E eu
não coloquei diferença mínima aqui entre os preços, né? Deixei, tá 1 aí, tá? Esse gráfico a gente sempre olha na diagonal, é como se olhasse o spread, tá? Como se olhasse o spread aqui, no DOM, né? Todas as agressões de compra são do lado da venda aqui e totalizam na direita, né? Agressões de venda agridem o comprador e totalizam na esquerda, tá? Então, olho, realmente esse desequilíbrio entre as ordens, tá? Notem, eu falei aqui, ó, aqui no 47 teve uma entrada de fluxo bem agressiva. Vamos até colocar o volume por saldo, tá? Aqui, vamos ver se dá para mostrar aqui. Não, vai mostrar mais vermelho aí que teve 630, 500 a mais equilibrados, tá? Deixa eu trocar aqui. Opa, agora não volta. Pronto. Então, isso que eu quero ver, tá? Ó, batendo 630, teve uma entrada de fluxo agressiva, teve pouco volume para baixo dessa mínima aqui, tá? Baixo do 6,5, pouco volume, né? O mercado fez 1, 2, 3 voltas aqui, né? E, além de agredirem bastante no 47, tomaram também, tá? Tomaram 680 lotes aqui no 47, ele destacou em azul, comparado aqui com 6,5, né? Sempre na diagonal. Aqui tomaram 405, bateram 550, só que aqui, ó, já aceitaram pagar e tomaram de forma bem agressiva no 48, 700 lotes. Maior agressividade também no 8,5, maior agressividade também no 49, ó, 475 lotes, comparado com 85 aqui da venda. Saldo passando de menos 1.755 para mais 1.000. Isso é bem característico quando o mercado faz uma reversão, principalmente mínima e máxima, tá? Cenário aí, já anota então esse, né? Se quiserem, tá? Se acharem relevante, anotar isso, né? Esse tipo de cenário é um cenário que eu considero também um dos melhores aí, um trade de qualidade, que é exaustão na mínima, né? Pouco volume para baixo da mínima e o mercado passando de saldo bem agressivo, por exemplo, de venda para saldo bem agressivo de compra, tá? Esse eu considero um cenário bom para pegar uma reversão. Tanto faz, tá? Não precisa ser um mercado de tendência, pode ser um mercado mais lateral. Então, basicamente é isso, tá? Utilizo essas informações. Tenho utilizado muito as informações de saldo e vocês notaram também que eu tenho um volume aqui normal, né, embaixo. Isso é uma coisa que eu coloquei alguns dias atrás, principalmente para identificar pullbacks, tá? Porque geralmente o pullback no mercado, principalmente em papel, né? O pullback é caracterizado por um menor volume, tá? Uma diminuição de volume, e aí a continuidade do movimento, um aumento de volume. É o que a gente chama de momentum, né? E pegar aquele trade de realmente de entrada de fluxo, um volume muito maior entrando e a favor da tendência do dia. Tá? Então, analisa um pouco, faça esse cross-check aí do volume profile com volume também, né? O volume horizontal e o volume vertical, tá? Só a gente identificar pullbacks, assim, eu vejo que o volume está diminuindo, né? E tem como deixar o volume também nessas colunas aqui no resumo aqui, tá? Se eu estou falando errado o nome aqui, que eu não me lembro, acho que é resumo, né, o Paulo, não. Agora eu não me lembro do nome do... Do quê? Os dados de mercado, né? Dados de mercado. Dados de mercado, isso aí, tá? Então, basicamente é isso, essa é a minha tela. O pessoal perguntou, alguém perguntou aí se eu utilizo Times in Trades e Rank. Vamos lá. Times in Trades. Já utilizei muito Times in Trades, utilizava o Times in Trades, né? Mas, por exemplo, para o índice, eu não gosto de utilizar o Times in Trades, tá? Eu opero mais no mini por causa da liquidez e olho muito o fluxo dos papéis para operar o índice, tá? Então, não levo muito em consideração o Times in Trades do índice e levo em consideração realmente essas informações que tem aqui já nesse tipo de gráfico, em termos de saldo de agressão, tá? Em termos de volume profile e pontos, já é suficiente para eu fazer o meu operacional.
Então eu não ponho mais coisa ainda que realmente eu não estou utilizando, né? Tá? Então tomo esse cuidado. No dólar, eu acho mais relevante, eu acho que realmente utilizava sempre um Times and Trades filtrado por lote acima de 100, tá? A gente consegue ver num Times and Trades assim, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Aqui já está filtrado acima de 100. Tá? Eu consigo ver realmente quando realmente tem um fluxo mais agressivo, tá? Então, e sequencial, né? Então, 47, 7,5, 8, 50, 50, 50, né? 51, 50, 50, e aí eu consigo ver de forma mais sequencial realmente esse fluxo. Notem depois dos 52 como teve agressão na 52, 52, 52, 51, 52, 50, 50, 50. Então, utilizava muito um times in trades filtrado por lote acima de 100, principalmente no dólar. Tá? Hoje, eu não estou utilizando mais o times in trades para operar. Tá? Por quê? Porque eu estou utilizando mais o gráfico de fluxo, tá? E essas informações dentro dos candles, informações de saldo e procurando me posicionar a favor do fluxo. Então, estou indo muito mais para o contexto daquele momento do que realmente uma visão mais micro, que é a visão que eu tinha mais quando eu fazia operação mais de scalping. Tá? Então, como eu estou tentando, procuro alongar mais os trades, eu não estou levando muito em consideração mais mais a informação do Times in Trades, tá? Não é que não é para utilizar. Utilizem, claro, cada um tem sua forma de operar, tá? Mas o quanto mais simples eu conseguir deixar o meu operacional e definir exatamente o que eu tenho que fazer, o que eu quero fazer e o que eu tenho que ver para me posicionar na compra ou na venda, melhor, tá? Beleza? Então, é isso. Ó, tradezinho bom, né? Foi no VWAP, veio com fluxo agressivo, bem agressivo, tá? Então, ó, esse é um evento, né? Pô, legal, esse é um evento que eu quero ver, tá? E aí o que a gente faz, né? Pô, vamos pro rompimento dessa mínima do jeito que veio? Pode ser, né? Pode ser. Então, procuro, como eu não consegui entrar lá em cima, né? Notem como veio agressivo, tá? Como eu não consegui entrar lá em cima, eu geralmente eu posiciono, tá? Minhas ordens aqui. Então, bato um lote pior mesmo, tá? Ó, já bateram 120, é uma região que não tinham ainda vendido antes, né? Tá? Então procuro me posicionar daí dessa forma, tá? A favor do fluxo agressivo e para fazer a parcial e deixar rolar. Deixa eu ver. Deixa eu ler aqui. Ô, Juliano, Vale. o Peixe Piloto pediu para falar sobre o Trade Trader, a versão um pouco mais restrita, que não tem os recursos de cluster, footprint, nem os gráficos atemporais. E pediu para você falar um pouco disso, se fosse usar o Trader, mas eu não sei se cabe isso agora, porque o Juliano usa os recursos de leitura de fluxo, os gráficos, o cluster, as informações de agressão dentro da candle. Então é um pouco complicado para o Juliano falar sobre isso. Agora, a parte de leitura de tape reading no Trade Trader dá para ser usado também com Times and Trades, com Book. Você tem quase todos os recursos que tem no Pro, tirando as agressões dentro das candles, os footprints embaixo, que são as informações de saldo do dia, volume, saldo e os contratos negociados. Eu acho que é por aí. O Juliano não conhece o Trade Trader.
Mas, de É, repente, numa próxima vez aí, a gente vai dar ele dá uma olhada nisso, tá, Peixe? Eu vou ficar te devendo isso. eu não conheço o que tem na outra versão, né? Mas assim, se tem o Times and Trades, né? Se tem o Book, tá? Tem o Dom, Paulo? Tem o Dom, tem essas Tem o Dom? informações todas aí no Dom, tem também, Aham. tem Dom, tem E- Times and Trades, tem Book, tem volume por preço, tem Uhum, praticamente tudo, tirando as novidades que a gente vai colocar agora, é posição na fila e etc. Essas outras que a gente colocou, só vai ser pro Pro. uhum, entendi. Então assim, se tem Times and Trades, se tem o Dom, né? Tem o recurso do Volume Profile dentro do gráfico, com certeza dá para operar fluxo, sim. E mesmo porque, pô, operei muito, muito tempo assim, né? Muito tempo utilizando só o DOM e um Times in Trades, tá? E um gráfico bem, bem simples. Então, é bem, bem tranquilo, tá? Ó, notem como é muito, muito vantajoso e muito melhor vocês operarem a favor do fluxo do que contra ele, tá? E principalmente identificando, eu tinha falado em outro webinar, de eventos que realmente são relevantes, que chamam a atenção. E um evento que foi relevante é realmente a saída lá do VWAP e com fluxo muito agressivo, tá? Buscando lá a mínima. Isso é um evento que a gente já tem que chamar, pô, opa, peraí, isso aqui que eu quero ver, né? Então, se posicionar contra esse fluxo não é legal, tá? Então, e aí tem que deixar o mercado desenrolar, que o mercado vai indo, tá? Vai indo aos poucos, vai carregando o stop, pode carregar para áreas aqui esse box amarelo é como se fosse o point of control de cada candle, tá? A área de maior volume, né? Então, pode definir como, por exemplo, essa região aqui para ir posicionando o seu trading stop aí, tá? Stop gain, ok? Então, para cima dessa região você zera e para baixo, enquanto continuar essa região, né, de maior volume, cada vez mais para baixo, melhor, tá? E aí vai carregando, beleza? Show de bola. Vamos ver o resto aqui das perguntas. Uh, É, a questão é o seguinte, o peixe, é o peixe piloto. A questão é assim, ó, tu vai ter que ter uma percepção um pouco diferente, tá? Mas tu vai desenvolver muito o teu feeling, tá? Olhando Times and Trades e Book, vai desenvolver muito o teu feeling mesmo, uh, pô, qual o nível que está entrando realmente mais fluxo. Isso tu vai ver através do Times and Trades. O Dom tem vários recursos para que você consiga ver isso, tá? Então tem coluna, por exemplo, de saldo de agressão. Eu não sei se nessa versão Trader, né, tem, mas eu acho que tem, né, Paulo? Acho que o Dom é completo aí. O Dom é completo É, no Trade Trader também. então se tem as colunas do Dom, tá, pô, meio caminho andado e tem todos os recursos praticamente para operar fluxo, tá? Com certeza dá. Deixa eu ler outra pergunta aqui. No básico, mostrando ideias em grafo só de tempo. Outra coisa. Uhum, entendi. Show. Não, não, o relógio não é horário daqui, tá? É horário daqui. Beleza. Bom, então é isso aí. Vamos deixar nosso tradezinho aí, né? E vou falar um pouco do Dom também. Eu utilizo basicamente as colunas de preço, tá? É, o book, né? Compra e venda, notas. E aí eu vou falar um pouco de uma coluna que foi um recurso também que foi adicionado recentemente, que é a coluna de diferença, né? De quantidade de contratos que estão sendo adicionados e removidos do book, tá? Que são as intenções aí de compra. Tá? Então, o que que ele. Aqui eu tenho a coluna diff quantidade, né? É uma coluna só.
Então, se adicionarem, por exemplo, mais 100 lotes na venda no 43, tá, vai aparecer lá mais 100. Né? Se adicionarem mais 200, vai aparecer lá eu acho que ele soma, vai aparecer mais 200, tá? Mais 300 vai ficar. Se tirarem esses 200, vai aparecer mais 100, tá? Então ele vai dando, toda vez que acontece, né, a adição ou tiram ordem, né, do book, põem ou colocam ordem, ele vai mostrando nessa coluna, ok? É interessante essa coluna para alguns níveis, por exemplo, principalmente alguns níveis na qual começam a adicionar lotes no book, né, adicionar liquidez. Então você pode ver através dessa coluna aí de realmente liquidez sendo adicionada, vai aparecer ali do lado, tá? Alguém posicionando, por exemplo, um lote grande, vai aparecer ali, ó, mais 100, viu que apareceu no 2,5, tá? Mais 100, alguém posicionou 100 lotes ali na venda. Ó, mais 50 lá no 43. Então ele vai dando essas informações, ok? Isso a favor de uma tendência legal. Quando o mercado volta, tá? Você está vendido, por exemplo, o mercado volta, chega no 2,5, 13 e começa a piscar, mais 100, tá? Mais 200, né? Ou seja, estão colocando lote ali, né? E o mesmo tendo agressão de compra, a venda absorvendo o lote ali, continua gente ainda querendo, né? Continua players ainda querendo vender e aceitando aí vender, tá posicionado no book mesmo a vender no 43, 42,5, tá? Então o mercado tende a segurar um pouco aí. Claro, se tiver uma entrada de fluxo muito agressiva daí de compra, aí o cenário muda. Tá? Mas essa coluna é basicamente isso aí, mostra ele não, na verdade eu falei que mais 100, mais 200, eu acho que ele não soma, tá? Ele mostra só, se colocar realmente mais 100, ele vai aparecer mais 100, se colocar mais 200, ele vai aparecer mais 200. Tá? Então ele vai mostrando os lotes que estão sendo adicionados e removidos do book. Ok? É isso mesmo, Juliano. Ó, mais 200, apareceu mais 200 agora no 2,5, tá? Viu que entrou mais liquidez lá no 2,5, né? Então, essa leitura é mais uma informação aí legal aí para quem quiser utilizar. Tá? Eu confesso que eu não utilizo porque é muita coisa, tá? Mas para quem, mas é um recurso muito legal aí, com certeza. Tá? O JJ fez uma pergunta lá interessante lá para. Vamos ver. Jama, quanto à execução do ano, é mais frequente entrar e sair do mercado com horas posicionadas ou na base de agressão? Aí. Geralmente, eu procuro entrar pendurado, tá? Pendurado. Por quê? Justamente pelo processo de negociar mesmo, tá? De barganhar, né? Então, se eu conseguir entrar num preço melhor, deixar o meu médio melhor, tá? Eu tô melhor posicionado, né, vendido. Se eu puder, por exemplo, vender, que nem quando veio para a mínima, tá? Eu pendurei no 47, pendurei um pouquinho mais para cima, eu consegui ficar vendido no 47. A incursão negativa que teve no meu trade foi basicamente de meio ponto, né? Ao contrário, se eu batesse na mínima, no 6,5, tá? Eu ia ter, de repente, 1,5 ponto contra o meu trade para depois ele ir. Então, notem como esse tipo de coisa faz diferença. Tá? Pode ser que não faça muita diferença, né? Principalmente quem trabalhando com lote menor e tal, dá para levar um stop maior e tal, mas sempre vai fazer diferença você entrar num preço melhor, né? Claro que muitas vezes o mercado não vai dar essa chance, tá? Por exemplo, índice não tem muito essa chance, né? Mas quando já foi, né? Já foi. Eu procuro pendurar, não agredir na cabeça do movimento, explodiu, por exemplo, foi lá 80 pontos, tá? Se eu comprar 80, o índice vai voltar 40 pontos, daqui a pouco 30, né? E aí eu já vou estar meio mal comprado. Então eu procuro pendurar, tá? O que eu faço? Em termos de estratégia, eu acho que eu falei até no início. Foi, se eu tiver que pagar mal ou ver que realmente eu tenho que agredir o mercado, eu entro com a primeira parte do lote agredindo o mercado e deixo o restante pendurado. Tá? Geralmente eu faço isso. Então, mas a maior parte das vezes eu procuro trabalhar pendurado na volta, tá? Mesmo, o mercado foi na compra e tal, e eu penduro, tá? Mas depende da ocasião.
Tá? Depende da ocasião. Por exemplo, o mercado reverte nessa mínima, né? Entra fluxo agressivo, vira aqui menos 2.000 para mais 2.000, sei lá, se é uma notícia, alguma coisa. É aquela situação assim, ou tu agride o mercado, ou tu não vai entrar no trade, né? Então, tu tem duas opções. Ou tu agride o mercado sem informação para pegar um preço melhor, né? Ou tu espera e termina talvez entrando num preço pior. Tá? Então, é basicamente isso. Mas eu acho que eu concentro mais as minhas operações pendurando. Tá? Eu acho que sim. Mais 50% das minhas operações eu procuro pendurar para entrar no trade. Okay? Mas se eu vejo que eu não vou ser executado, eu agrido. Ok? Mas também agrido o mercado, tá? Algumas vezes eu agrido, principalmente no índice aí, que você vê que realmente vai e o índice não começa a não voltar, não voltar, não voltar, ou tu agride ou vai perder o trade. E aí depois que já foi 50, 60 pontos, eu acho, já acho muita desvantagem entrar. Tá? Ó, notem que o mercado continuou, né? Ó, saldo vendedor, vendedor e tal, só aqui, né, que teve aquela paradinha, tá? Tomaram bastante ali e a gente viu, né, adicionando lote, né, nitidamente adicionando lote, vendedor adicionando lote no 1,5 e no 2, dava ali mais 100, mais 200. Ah, então mesmo tendo fluxo contrário de comprador, o mercado não passou dali. E aí continuou a agressão de venda. Tá? Então depende muito do momento, o JJ, tá? Se eu vejo que realmente eu não vou conseguir entrar, eu agrido. Mas se eu vejo que eu consigo pegar aquela voltinha, né, que nem vê aquele, quando dá essa pernada muito grande, essa espichada, essa entrada de fluxo muito grande, geralmente cria um vácuo de liquidez até preencher o book. Então, geralmente ele volta aquele meio um ponto, e tu consegue deixar pendurado e entrar num preço melhor e ir a favor. Então, é isso aí. Beleza? Gráfico, como é que é? Lucas, gráfico não diminui os candles. Hum, Não, isso aí eu acredito que o Lucas esteja usando o replay de mercado e abriu aham. um período gráfico que ele não tem baixado na máquina dele, e aí fica essas candles gigantes. Hum, Lucas, experimenta fazer o seguinte, antes de passar o replay, se for esse o caso, é, no TRID, no TRID normal, você baixa o período gráfico que você pretende usar no replay, que eu acho que vai rolar legal. Agora que eu vi que eu tava com uma venda aqui, né? Stop de compra, tá? Na verdade, eu tô vendido, né? É que peguei, arrastei uma venda que eu tava lá mais para cima, lá que não foi executado. Então é isso aí. Então, aí carregando o stop aí. Geralmente quando tu abre o replay, ah, ele abre o dia, né? Então ele começa a mostrar o primeiro candle do dia, tá? Então tu não consegue visualizar o dia anterior, então não tem como tu diminuir, né? E aí depois, conforme vai rolando o mercado, vai ajustando o gráfico, tá? Mas isso é normal, não Não, opera mas pelo dia, né? se tiver esse período já baixado antes de passar o replay, antes de entrar no modo replay de mercado, você Ah, baixar tá. o gráfico, o período que você pretende usar no replay, ele vai Uhum. rodar, ele vai baixar a série inteira. Entendi. Ah, legal. Show. Fala, Fábio. Números e dos que são horas executadas, horas penduradas. Não, são as ordens executadas, tá? Executadas a mercado. Tá? Agressão. São agressões na Agressão, compra e tá? agressões na venda. É. Então mostra realmente as agressões, tá? Beleza? Ah, vamos lá. Outras mais dúvidas, pessoal? Alguém quer conversar sobre algum assunto específico aí? Ah, vamos lá. Petax na grade de cotação, mas como faço as prévias da Petax já com equilíbrio no trade? É possível? O... Peixe, essas prévias do Petax estão no monitor de cotação. São as prévias que são divulgadas pela B3.
e não pelo Banco Central, é alguma média que eles puxam lá. Acredito que seja isso. É, é uma. Isso aí é da própria bolsa lá, né? Então, Isso. geralmente o que a gente faz aqui, a gente pega a prévia aí no avista e transforma para o futuro, somando o casado, tá? Os juros. É o que a gente faz para. O Forward Points, né? O É, FRP zero. RFP zero. É. Ou do futuro você diminui o RFP zero, o que vai dar o dólar pronto, né? O dólar à vista. Uhum. É, geralmente faz assim. O, eu, eu utilizo pouco esses pontos aí. Eu acho que quem opera mais com a gente aqui, o Thiago aí, que ele opera só dólar e ele utiliza bem isso aí. Mas ele faz dessa forma aí, tá? Ele pega realmente o à vista aí e soma o casado, tá? Vai dar no futuro, a prévia. Beleza? Bom, pessoal, então basicamente é isso. Desculpa aí pela atrapalhada aí da nossa tela aí, mas acontece, né? Quando as coisas são ao vivo, é assim mesmo. Mas eu acho que deu para explicar aí algumas coisas, né? Deu para bater um papo sobre fluxo que eu utilizo, o que eu estou utilizando agora. Tá? Então, Juliano, vamos deixar aí marcado uma outra apresentação sua também, mais ou menos sobre o mesmo tema, e vamos tentar nos entender, né, nesse compartilhamento de tela aí. Eu quero pedir desculpa ao pessoal todo aí que estava aí assistindo, mas na próxima vai rolar tudo direitinho, com certeza. Eu vou me entender aqui com o Juliano depois, depois que finalizar a transmissão. Falou, pessoal, muito obrigado aí, desculpe qualquer coisa. Juliano, muito obrigado também por você estar mais uma vez aí com a gente. Espero que venha se repetir isso aí diversas outras vezes, tá? Show de bola. Eu que agradeço a oportunidade e agradeço a presença de todo mundo, viu? Muito obrigado aí pela atenção e até nosso próximo webinar.